Agora começa a gravação de fato. Então a primeira coisa que eu vou fazer, agora que eu configurei aqui na mesa de som o ganho de entrada, é configurar usando o software, no caso o Studio One. Então eu vou olhar primeiro o nível de sinal que está chegando essa mixagem no Studio One, para saber se o nível de sinal está ok, ou se o nível de sinal está muito alto ou muito baixo. E como eu estou gravando dois canais, ou seja, estou gravando a mixagem que eu estou fazendo na mesa de som, eu não vou pensar agora em canais individuais, eu vou me concentrar no ganho geral da mesa e, se for o caso, o ganho ali de entrada do Studio One, esse que a gente vai olhar agora. E em seguida começam os testes. Coloca para gravar um pouquinho, sem o playback, só a bateria, grava uma levadinha, escuta como é que está soando, o que pode melhorar, o que não pode, e eu vou fazendo esse processo. Como eu já tenho uma certa experiência com esse processo, é capaz de andar mais rápido do que se você está fazendo pela primeira vez. Eu, pela primeira vez, levei horas, assim, dias, semanas até conseguir ganhar essa agilidade. Então não é uma coisa que vai vir do dia para a noite, mas eu vou te mostrar exatamente como é o processo, tá? Vamos ver nessa janela aqui o nível de entrada. Eu estou tocando aqui, vou tocar o bumbo. Ainda não está chegando, vamos acionar esse modo aqui. Quando eu aciono esse modo, ele ativa a entrada do Studio One. Então agora o Studio One está entendendo que está chegando o som para ele gravar. Quando isso aqui está desabilitado, o Studio One está ignorando tudo o que está acontecendo aqui. Então, para que ele entenda que está gravando, eu preciso acionar esse vermelhinho aqui, ó. Todo programa de áudio é assim. Agora ele está recebendo na entrada, recebendo aqui na entrada 1 e 2, a saída da mesa, ou seja, a mixagem que eu fizer na mesinha de som está vindo direto para o Studio One. Vamos ver como é que está o nível aqui. Repara que eu estou tocando o bumbo e está chegando aqui no verde, aqui, ó, está no verde amarelo aqui, ó. Não está chegando aqui em cima no vermelho, então até agora está entrando ok. Vamos tocar a caixa e observar se chega no vermelho ali, ó. Não, ainda está ok. Vamos tocar com a levada e reparar se a levada, alguma coisa assim, tá chegando no vermelho ali, nesse vermelho aqui, ó. Aqui em cima vai aparecer um negócio vermelho e aparecer um número em vermelho aqui. Vamos ouvir, vamos tocar um pouquinho. Não chegou no vermelho. Isso significa dizer que esse nível de sinal está excelente. Ou seja, eu não preciso mais ficar preocupado com o nível de sinal de entrada. Ou seja, esse fader da mesa está na posição ótima, a entrada aqui na interface está ótima e o ganho dos microfones aqui em cima está ótimo. Está tudo chegando bem, não está nada distorcendo. A partir de agora eu preciso gravar mentalmente essa imagem aqui, para caso eu tente fazer algum ajuste, eu saber onde é que eu estava. Então o próximo passo é gravar esses instrumentos. A gente vai gravar tocando primeiro só o bumbo, caixa, fazer um sound check da bateria, uma checagem do som, tocar algumas levadas, para a gente ouvir o que dá para fazer em cada microfone. A gente tem 4, então eu preciso ouvir o bumbo, preciso ouvir a caixa e preciso ouvir esses dois. Você pode, alternativamente, zerar o volume para ouvir só o bumbo. Por exemplo, vem aqui, zera tudo para ouvir só o bumbo, ou você pode ouvir em contexto. Lembra que mesmo tocando só o bumbo, o som do bumbo está vazando no microfone da caixa e nesses microfones também. E eu estou ouvindo a soma. Não tem como eu isolar o bumbo nesse momento, a não ser zerar o ganho dos outros instrumentos. Eu vou gravar um pouquinho dessa forma. Vou colocar aqui, ó, aqui está o playback. E eu vou colocar o cursor aqui depois do playback, habilitado para gravar, colocar mute aqui, porque eu não preciso ouvir um retorno do som da bateria no meu fone, eu já estou ouvindo acusticamente. E vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, vamos gravar um pouquinho aqui do bumbo e da geral da bateria. Vamos dar uma escutada. Tá gravando, tá amarelo ali, tá gravando. Então vamos lá, vamos tocar alguma coisa.
Bacana, bacana. Vamos ouvir como é que tá soando isso? Vamos ouvir como é que ficou? Aí eu vou tirar o mute, obviamente, e vou ouvir o som da bateria que eu acabei de gravar. Vamos escutar. Legal, do que eu ouvi aqui no fone, que eu acabei de gravar, a gente já está numa situação bem vantajosa. Então agora eu vou fazer um ajuste fino. Eu vou gravar o bumbo, vou zerar o volume dos microfones que não sejam o bumbo, para ter gravado só o som do bumbo. Depois vou fazer a mesma coisa para a caixa, deixar só o da caixa aberto e zerar os outros. Depois só esse microfone, depois só esse daqui, para eu ter uma gravação de cada microfone em separado, para eu entender quais ajustes vão ser interessantes ser feitos em cada microfone. Vamos lá. Zerar aqui o bumbo. Os outros, deixa só o bumbo. Não preciso ouvir isso daqui enquanto eu estou gravando. Beleza. Então agora só o bumbo. É o único canal que tem aqui é o bumbo. Vamos ouvir. Beleza, agora vamos fazer a mesma coisa para a caixa. Trago o canal da caixa e zero os outros canais. Você vê que eu não estou mexendo no ganho de entrada, estou trabalhando só aqui embaixo agora. Vamos ver a caixa, só a caixa. Beleza, vamos ver esse mic aqui. Só ele. Vamos ver como é que ele está soando. E agora esse outro mic que está aqui. Mesma coisa. Perfeito. Então, eu já tenho agora uma gravação do bumbo, da caixa, desse mic e desse aqui. Eu vou ouvir cada um em separado para eu entender como que está chegando o som, se o ganho está realmente ok, se está distorcendo, se eu preciso fazer alguma equalização nesses canais. Como eu já estou num resultado interessante, então provavelmente eu vou ter que fazer um ajuste menor, não vou precisar fazer um ajuste grande, uma grande mudança, vou fazer um ajuste fino, é isso que eu vou ouvir. Eu vou ouvir mais uma vez que tem uma coisinha no bumbo e na caixa que eu acho que eu vou mudar. Os dois overs estão bons, o equilíbrio deles que não está muito legal. Esse aqui, olhando ali até pelo Studio One dá para ver, esse aqui está com um sinal menor do que esse, ou seja, eu vou aumentar um pouco o ganho desse mic aqui para eles ficarem compatíveis, um pouquinho só. A caixa e o bumbo estão num ganho ótimo, não vou mexer no ganho, mas eu vou fazer algumas alterações. Eu vou tirar um pouquinho de médio no bumbo, porque acho que está sobrando um pouco de médio, vou colocar um pouquinho de agudo no bumbo, de definição no bumbo, só um pouquinho.
o grave acho que está ok. Acho que se eu começar a trazer grave demais para esse bumbo, ele vai acabar distorcendo por causa do grave. Então acho que o grave está ok. A caixa eu vou cortar abaixo de 100 Hz, usando o filtro que eu tenho aqui. Trazer um pouquinho de agudo também. E trazer só uma pontinha de grave, um pouquinho de grave na caixa, justamente para ela ter um pouco de peso, um pouco de presença. E esses dois microfones eu acho que eu não vou fazer nada, acho que está ok. Vamos escutar de novo para ter certeza. Vamos lá. Bacana, vamos fazer isso aqui na mesa então. Vou colocar o grave da caixa, vou cortar aqui com 100 Hz, um pouquinho de agudo, um pouquinho de grave. O bumbo, um pouco de agudo, vou cortar o médio, subir o ganho desse microfone um pouquinho só, e não vou fazer alteração. Vamos ouvir como é que está soando? Vamos colocar para gravar de novo e ouvir como é que está soando. Vamos lá. Se eu abrir todo mundo aqui, começar pelo bumbo. Mesmo processo, vamos ouvir só o bumbo. Caixa. Esse over aqui. Esse over aqui. E agora eu vou aproveitar e vou fazer uma geral do kit. Vou deixar todo mundo 50%, para eu já ir ouvindo como é que tá esse kit como um todo. Vamos lá. Mesma coisa. Legal. Vamos ouvir como está soando. Bacana, gostei. O que eu ouvi até agora? Que dá até para ver o bumbo, como eu cortei médio ali, ele caiu um pouco o sinal, então eu posso subir um pouco o ganho do bumbo. A caixa, eu subi um pouquinho de agudo nela, ela ficou forte demais, vou cair um pouquinho a sensibilidade da caixa aqui. Esses microfones de ambiência aqui, eu vou voltar para onde estava, que parece que subiu um pouco demais, não precisava, estava melhor antes. E é isso. E eu também vou aplicar um filtro aqui, abaixo de 100 Hz, nesse microfone aqui, ó. E vou deixar esse daqui do jeito que está. Por quê? Esses tambores aqui, que estão pertinhos dele, eles emitem frequências de 80 Hz, 100 Hz, enfim. Soa bem, soa grave. Esse aqui, se tiver uma frequência de 100 Hz, 80 Hz aqui, pode soar sujo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, é uma coisa super pessoal, que alguns microfones eu acho que vale a pena a gente tirar a frequência grave e outros não. Esse aqui eu vou manter porque ele está captando essa atmosfera de sons graves aqui. Esse daqui está captando prato, caixa, o kit como um todo, eu não preciso de tanto grave, então eu vou somar, vou ver como é que soa. Como esse vai para um lado e esse vai para o outro, ou seja, um vai para a direita e outro para a esquerda, pode ser que fique estranho.
E na dúvida eu vou cortar 100 Hz nesse aqui também, para os dois ficarem equilibrados e sons graves vão vir do bumbo, basicamente, ok? Vamos testar como é que está nessa configuração? E agora eu vou testar todos os canais aqui, eu não vou testar individualmente mais não, agora eu vou testar a levada como um todo. Beleza, então olha só, aqui os ganhos de saída aqui do canal, o ganho do volume, grosso modo, está todo 50%. O ganho de entrada já foi corrigido para não ficar estourando, não ficar nada acima do que deveria. Já fizemos a equalização. Aqui eu coloquei esse microfone over aqui, eu coloquei para a esquerda, esse outro microfone para a direita. Já abri o estéreo aqui, entre os dois. Já fiz as atenuações aqui que eram necessárias. O que falta agora? A gente ouvir como está soando e equilibrar o volume dos instrumentos aqui. Eu vou ouvir, acho que essa caixa está muito alta, eu vou diminuir aqui. Não vou mexer aqui em cima mais não, agora é só aqui embaixo. Esse bumbo está fraco, eu vou e coloco mais sinal aqui, tomando cuidado para essa luzinha vermelha aqui não acender, tá bem? Então vamos lá, vamos gravar e ouvir como é que está soando desse jeito aqui, vamos lá. Massa, vamos ouvir. Legal, tá soando bem, tá funcionando bem. Eu vou dar um destaque um pouquinho maior para o bumbo, acho que esse bumbo pode ter um pouquinho mais de destaque, então eu vou aumentar um pouco o volume do bumbo aqui, né, e tomar cuidado para observar se não vai estourar. A caixa tá bacana, posso deixar assim e é só isso. Eu posso deixar os outros dois overs estão soando bem. Esses microfones estão captando bem, o som do tom-tom tá legal, do surdo tá legal, o som do prato tá legal, o som da ambiência da bateria tá bacana, a caixa tá bacana, o som, acho que eu poderia até dar um destaquezinho, mas a princípio eu quero dar só um pouco de ganho no bumbo, que eu acho que esse bumbo podia ser um pouquinho mais pronunciado, ele tá um pouco tímido aqui. E novamente vamos gravar, vamos lá. Vamos ver como é que está esse bumbo aqui. Tá soando bem, acho que o bumbo foi um pouco demais, pode cair um pouquinho, voltar um pouquinho. É isso. Próximo passo, a gente vai colocar para tocar o playback, a música que a gente vai gravar, e a gente vai gravar um pouquinho da bateria e ouvir com a música como é que ela está soando, e aí a gente continua o processo já para a gravação em definitivo.
Massa, você reparou que eu toquei a levada, eu fiz virada, fiz um monte de coisa, porque nesse momento eu ainda não estou gravando a música. Nesse momento eu quero ouvir como é que essa configuração toda que eu fiz está soando em relação à música que eu vou gravar. Se estiver ok, é só gravar a música. Vamos dar uma escutada, vamos lá dar uma escutada, como é que tá. E agora eu vou ouvir bateria com todo mundo, né? Agora escuta com todos, vamos lá. Você reparou que a bateria ela está um pouco fora do tempo por causa do atraso de gravação, que está gravando aqui a interface, o computador está gravando o vídeo da transmissão, está gravando o microfone, tem um monte de processos acontecendo no computador e isso acaba levando a um atraso ali na gravação. Depois isso é fácil de corrigir na edição. A mesma coisa, tem uns barulhinhos que estão acontecendo, parece um barulhinho de se amassando plástico, que também é resultado desse sobrecarga, que eu estou usando o mesmo laptop para filmar, para gravar, para fazer tudo, e aí desse problema. Falando da gravação, tá soando bem. Eu vou colocar a bateria solo, vou pegar e colocar solo a bateria, vou abaixar a banda toda e dar solo a bateria. Eu ouvi só a bateria para eu entender como é que ela está soando de fato. Vamos lá. Eu vou fazer isso, colocar aqui, do início de novo, baixar todo mundo, pegar aqui todo mundo, abaixar um bocadinho e dar play. Vamos ouvir. Bacana, o som da bateria está soando super bem, só que eu acho que ela pode ter mais empolgação, pode ser um pouco mais animada. E para isso eu vou aumentar a sensibilidade desses microfones aqui um pouquinho, só um pouquinho, para eu ter esse adicional dessa animação e daí eu já posso partir para a gravação. Então vem aqui, vou aumentar um pouquinho só, bem pouquinho. Vou fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho de agudo nesses microfones, para a bateria soar um pouco mais aberta. Cortar um pouquinho de médio desses microfones aqui também, né? Ou seja, esses dois microfones de overhead, né, esses que estão aqui captando um kit como um todo, eu estou tirando um pouquinho de médio deles, assim como eu fiz com o bumbo, e estou aumentando o brilho, assim como eu fiz com o bumbo. Isso vai... Eu fiz até demais, acho que está até muito. Vou só um pouquinho de nada aqui e cortar menos também. Isso para que a bateria soe um pouco mais empolgante, mais viva, mais vibrante. Essa é a ideia. Ok? E aí agora já é começar a gravar. É isso.